Todos os anos, milhões de abelhas cruzam o céu à procura de um novo lar. Surpreendentemente, elas abandonam a proteção e segurança da sua colônia sem ter a menor ideia para onde estão indo. Apenas sabem que está na hora de enxamear. São sinapse. Na primavera, as abelhas são as primeiras criaturas a surgirem em cena. Isso porque sua colônia sobrevive anos e anos. Quando o tempo começa a esquentar, milhares, na verdade milhões de abelhas adultas abandonam suas colmeias, ansiosas para começar a trabalhar. As abelhas fazem a parte mais difícil da polinização, logo no início da estação. Isso significa que as coisas que afloram mais cedo, como macieiras e outras árvores frutíferas, terão com certeza polinizadores, porque um grande número de abelhas sobreviveu ao inverno e já estão todas prontas para deixar a colmeia e cumprir sua tarefa quase instantaneamente. Se você quiser produzir frutas, vai precisar muito das abelhas para fazerem um serviço, principalmente se por acaso tiver um pomar. Isso demanda um esforço imenso por parte das abelhas. E é claro que as abelhas são perfeitamente adaptadas a este trabalho. Tudo nelas é projetado para um único propósito: encontrar e explorar plantas florescentes. A maioria das pessoas sabe que os cães possuem um olfato apurado, mas de uma certa forma o olfato das abelhas é ainda melhor. Aliás, ele é tão bom que os militares americanos estão fazendo testes para ver se podem ser usadas para detectar explosivos e minas terrestres. É tão aguçada essa habilidade de detectar odores que na primavera elas podem rastrear um pomar a quilômetros de distância. Boa parte do sentido do olfato está associada à antena, para ser exato na parte posterior dela, mais próxima à cabeça. É aí que elas têm muitos receptores químicos. Elas também possuem o sentido do paladar. Como olfato e paladar são sentidos interligados, elas têm receptores na língua e, da mesma forma, elas podem ter receptores químicos no corpo todo, mas a maior parte está mesmo na antena. O sentido do olfato nas abelhas é todo voltado para aquilo que seja do seu interesse. Acontece que as flores que atraem as abelhas são geralmente as que nós também achamos atraentes. Possuem fragrâncias que indicam que ali pode estar uma boa fonte de néctar. Mas a acuidade olfativa das abelhas não se limita às flores. As abelhas possuem receptores específicos que as ajudam a pegar presas na água, que capturam sofregamente com sua língua em forma de canudo e levam para a colmeia. As abelhas possuem uma ligação muito forte com os seres humanos, pois damos a elas um lar perfeito. Construímos colmeias retangulares em seções e ainda fornecemos a base para que construam seus favos de mel, as molduras. Costumamos pensar em abelhas como criaturas domésticas, mas nem sempre é o caso. As abelhas vivem num ambiente natural há milhões de anos e a cada ano centenas de colônias retornam para a natureza. Isso acontece quando a colônia fica muito produtiva e superlotada, obrigando as operárias a começar a produzir células maiores para cuidarem das novas rainhas. A nova rainha é alimentada com uma substância especial, a geleia real, que tem os nutrientes extras necessários para que ela desenvolva um corpo maior. Quando ela está pronta, com todas as operárias reunidas em volta, ela abre uma passagem de saída da célula e entra em cena. Nos próximos dias, essa nova rainha ou vai assumir a colônia já existente ou vai abandoná-la para construir uma nova para si. A rainha, claro, é absolutamente inútil sozinha, então quando ela deixa a colmeia para construir a própria colônia, um certo número de operárias a acompanha para ajudá-la a se estabelecer. Quando a nova rainha está pronta, uma mensagem se propaga pela colônia avisando que chegou a hora de se reunirem em enxame. As operárias já estocaram alimento para a longa jornada que vem por aí. É um certo mistério a forma como elas decidem quem fica e quem vai. Mas quando chega a hora, um grande enxame com a rainha à frente toma os céus para procurar uma nova casa. Inacreditavelmente, elas abandonam a segurança e o conforto da colônia existente sem ter a menor ideia onde irão parar. Elas só sabem que chegou a hora de fundar uma colônia. Os detalhes são planejados pelo caminho.
Uma vez bem longe da velha colmeia, o enxame pousa para se reagrupar e determinar o resto do plano. Assim que definem, algumas se afastam para procurar um novo local para a colmeia. Essas operárias exploradoras são em geral as mais fortes e mais experientes abelhas de todo o grupo, com uma difícil missão a cumprir. Elas buscam uma cavidade num tronco ou um lugar protegido longe das intempéries, e que seja suficientemente grande para acomodar a colônia, mas não tanto que não possa ser defendida. Uma coisa que torna o trabalho delas ainda mais difícil, às vezes até impossível, é uma mudança climática. As abelhas não são muito bem adaptadas para voar no frio ou na chuva. Elas precisam de muita energia para voar, para enfrentar o mau tempo. As operárias exploradoras têm que ser corajosas e firmes. Na verdade, a sobrevivência da colônia depende do sucesso delas, e por isso continuarão procurando enquanto puderem. Mas se a chuva por acaso apertar, elas não terão escolha a não ser procurar um abrigo e esperar a tempestade passar. Lá no enxame, as operárias estão cuidando da rainha, aconchegadas para se aquecer, esperando pacientemente a tempestade passar e as colegas retornarem com novidades. O único suprimento que têm é o alimento que conseguiram trazer. Com o passar do tempo, o suprimento começa a acabar e as abelhas ficam cada vez mais exaustas. Gradativamente, as abelhas mais fracas começam a morrer. Se ficam expostas assim por muito tempo, é preciso muita energia para se manter. Por isso, elas podem acabar morrendo e comprometendo a colônia inteira. Com a piora do tempo, as operárias exploradoras têm que apressar a procura. O tempo está se esgotando e elas precisam encontrar logo um lugar seguro para a colônia. A decisão jamais fica restrita a uma única abelha. Pode haver centenas de abelhas nessa busca, mas quando retornam, cada uma conta para o resto da colônia o que elas encontraram através de uma dança chamada dança de roda. Nessa dança, elas dão voltas formando um 8. 2 pequenas voltas e uma linha reta entre cada. Nessa pequena reta que elas fazem um balanço, movendo o abdômen para frente e para trás. Elas fazem isso em diferentes velocidades, com diferentes dificuldades e com duração diferente. É assim que elas passam as informações. O entusiasmo com que dançam indica o grau de qualidade do local. Toda essa faina é para convencer as outras. Quando elas balançam muito a parte traseira, todas já sabem que o local deve ser bom. When you hear the beat, get up and move your feet. You got to move. You got to move. When you hear me sing, get up and shake that thing. You got to move. You got to move. When you hear the drummer play. Em geral, as operárias mais velhas são as que ganham funções externas, e quanto mais experientes ficam, melhor cumprem suas tarefas, até que chega ao ponto em que estão exauridas. É uma vida muito ocupada, muito ativa, então pouco a pouco o corpo vai deixando de suportar a carga. Embora a colônia possa durar por anos a fio, as abelhas que permanecem dentro da colônia não duram muito, cerca de semanas a poucos meses. Às vezes você poderá observar uma mesma abelha voltando a uma determinada fonte de néctar várias e várias vezes seguidas. Elas não voam a esmo. Quando as operárias deixam a colmeia, em geral têm noção de para onde ir.
É por isso que algumas operárias se especializam em explorar o ambiente. Sua função é localizar as fontes primárias de alimento e trazer a informação de volta à colônia. Contam o que encontraram as irmãs usando a dança de roda. Às vezes até mesmo trazem uma provinha do néctar que encontraram, a fim de convencer as outras da boa qualidade do produto. Se a dança conseguir vender o produto, um grupo de exploradoras voltará à nova central de alimentação para aproveitar a generosidade do local. As abelhas movimentam-se pelo jardim em alta velocidade. Elas voam pela paisagem mirando o destino e vão atravessando a vegetação sem um acidente. A visão dos insetos é bem diferente da visão humana. Primeiro porque elas têm os olhos compostos e, portanto, não veem o mundo... Personagens fantásticos. As formas dos personagens e a ação vital que representavam indicavam as sabedorias do olho de ouro. A força de Deus, o conhecimento e o poder que este produz, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa. Uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade. Qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo. Alegrem-se vocês, justos dentre os anjos. Na santa morada, entoai-lhe hinos. Anunciai o som de um alarido, em eterno júbilo, para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em poder. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim.